há uma história ocorrendo conosco. Nós não fomos colocados na vida da igreja por acaso. Nós vamos para o livro de Esther, né, agora. Sim. Então, aqui em Ruth, você fez a escolha de seguir o Senhor, né? Você precisa avançar para desfrutar da herança, tomar posse, fazer parte de fato. É maravilhoso a vida da igreja. Aqui no livro de Esther é maravilhoso, é tremendo. Quando ela chegou, a Noemi saiu dali, é porque o Senhor tinha dado uma prova, né? Deu lá uma seca e uma fome. E o marido decidiu sair, né? Talvez se tivesse ficado, não sei o que teria ocorrido, mas o marido decidiu sair, né? E lá onde eles estavam, ele veio a morrer, os filhos vieram a morrer, né? E depois de uns 10 anos, sim, Noemi resolveu voltar para a sua terra, né? Para a terra do povo de Deus. Amém. Né? Sim. E ali já estava tudo pronto, a sim, fome já tinha passado, né? Já estava florescendo tudo, sim, já havia ali era a colheita da cevada, havia pão, né? Havia pão, sim, havia tudo, né? Ó Senhor Jesus, amém. Nós precisamos ter fé, irmãos, sim, nós precisamos exercitar a nossa fé, amém, né? Jesus. E essa porção da cevada é muito interessante para nós, né, Alberto? Sim, né? Mostra para nós ali a morte e a ressurreição, não é isso? Verdade. É ressurreição. Tem um tempo de morte, de escassez? Pode ter, mas vai haver ressurreição, vai haver cevada para nós. Sim. Tem cevada para nós. Amém. Né? Senhor Jesus. Amém. Né? Então essa pessoa, Ruth, sim, é um bom modelo para nós, é um amém, bom exemplo para nós. Sim. Né? Mas aqui a escolha ainda é sua. Né? Aqui a escolha ainda é sua, você decide. Né? Mas você escolheu? Então não fique negligente agora dentro desse processo. Sim. Dentro desse processo que é dentro da vida da igreja, procure, agarre, ouça o conselho do mais velho, que a Noemi falou, peraí, eu vou te ajudar, né? Eu vou te arrumar um marido. Né? Ela ajudou, ouça os mais velhos, né? Ouça os que já sabem, né? Porque tudo que Ruth ouviu, antes de tomar essa decisão, ela ouviu pela Noemi. Sim. Ela ouviu por Noemi. Sim. E ali ela seguiu ali, foi submissa ali ao que a sua sogra orientou. Sim. Né? E o Boaz, a gente vê ali alguém muito distinto com a palavra de Deus. Sim. Né? Porque foi uma situação ali que foi montada, sim, né? Que se ele não tivesse a índole que ele tinha, né, poderia ter saído tudo errado. verdade. Né? Mas a gente viu que tudo correu dentro da perfeita ordem. Sim. Por quê? Porque iria gerar Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Se a nossa intenção é gerar Cristo, irmãos, né, pode ter certeza, o Senhor vai levar tudo a bom termo. Né? Mas se for gerar outra coisa, né, aí o Senhor também vai cuidar. Né? Amém? Amém. Vamos avançar, né? Sim, amém. Vamos avançar, né? Sim. Porque o livro de Esther, Sim. onde está o livro de Esther? Antes de Jó. Antes de Jó? Depois do Maravilha, né? Depois de Elias, Isso tudo, irmãos, ocorrendo aí por volta aí de 600 anos antes de Cristo, né? Sim. Mas agora aqui o livro de Esther. Sim. Glória a Deus. Amém. Né? Pela a palavra que vem aqui revelada no livro de Esther, Sim. mostra para nós também uma escolha. Novamente, Sim. mostra uma escolha, tá? Nós vamos tratar só dentro dessa questão de escolha, né? No livro de Esther, a escolha, irmãos, não depende de você, né? A escolha aqui é Deus. Amém, Jesus.
é Deus. Né? Aqui a Esther, ela não teve como sair disso. Né? Quando foi determinado ali pelo rei, pelo seu conselho, né? Busquem aí umas donzelas, busquem aí umas virgens formosas, né? E tragam para a casa das mulheres. É o harém, né? Então a Esther, ela não teve escolha, né? Ela foi escolhida. Amém. Ela foi escolhida. Né? Sim. Ela foi colocada dentro de um processo, né? Depois de ser escolhida, ela foi colocada dentro de um processo. Salão de beleza. Você precisa agora entender isso. No livro de Esther, nós somos escolhidos. Sim, amém. Irmão, você foi escolhido. Sim, Irmã, você foi escolhida. amém. Cada um de nós aqui foi escolhido. Sim, amém. Nós não temos opção. Sim, Não procure, irmãos, não Sim. procure. Deixa que o Senhor vai cuidar de tudo. Deixa que o Senhor vai cuidar de tudo, tá? Porque aqui o Senhor te escolhe. No primeiro momento você escolheu, sim, né? Mas agora aqui você foi escolhido. sim, amém. É o contrário. Nós somos escolhidos. Amém. Aqui quem determina a escolha não é você, aqui é Deus. Amém. Lá no outro você tinha opção. Sim, Lá em Ruth você tinha opção, assim como a órfã lá, a outra nora, sim, ela escolheu, ela decidiu voltar para os seus deuses, sim, verdade. né? Ela decidiu retornar. Nós decidimos prosseguir com o Senhor. Amém. Nós decidimos prosseguir com a igreja, com o povo de Deus. Amém. Mas nós precisamos entender que nós, irmãos, na igreja, nós temos um diferencial no meio desse povo de Deus. Sim, O povo de Deus ali, voltando ainda em Ruth, eles estavam fazendo uma obra, conquistando a terra, conquistando as nações, tomando conta de tudo ali, mas estavam se misturando, estava uma confusão só. Estava uma confusão só. Então, ali a força natural. A força natural. É determinação de Deus que se conquiste? Né? Mas a Ruth aqui, ela conquistou de outra forma. sim, E ela não tinha parte nisso. Ela não tinha parte nisso. Mas ela foi conquistada pela vida que estava em Noemi. Em Noemi havia uma vida, um testemunho, uma expressão de Deus, né, que conquistou, né, e que fez a Ruth escolher, né, Senhor Jesus. amém. Então, não é pela força, não é pela espada, não é pelo sangue, né? O sangue sim já foi derramado, mas foi o sangue de Cristo, Sim, que a gente viu em Romanos capítulo 5. E isso nos levou, nós escolhemos ser redimidos, Sim. O Senhor derramou o sangue está ali para você escolher, você não é obrigado, sim, né? Mas agora que você escolheu, você foi colocado dentro de um processo, sim, né, que a vida está em você. amém. Essa vida vai trabalhar em você. Sim, Essa vida quer trabalhar em você. amém. Então, a Esther, ela não teve opção, ela foi escolhida. Sim, Né? Senhor Jesus, amém. qual o versículo que eu botei de Esther? Cadê? Você só abriu. Ó Senhor Jesus. Cadê, irmãos? Capítulo final não, é capítulo 3, né? Amém. De Esther. Amém. É capítulo 3, quem leu me ajuda. Quem leu me ajuda. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos lá, quem leu me ajuda. É onde Esther, onde Mordecai fala, o seu tio fala para ela. Quem sabe foi para esse momento que Deus te colocou aí, né? Amém, Jesus. Quem já achou? Ó Senhor Jesus, Amém. aqui, né?
4, capítulo 4, Esther, capítulo 4, versículo... O 12 diz assim: fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. No 13 ele diz: então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Amém, Jesus. Está vendo aqui, irmãos? O Senhor nos escolheu. Amém. E está aqui o motivo. O motivo está aqui. O Senhor tem um objetivo em nos escolher. O Senhor não nos escolheu por acaso. Glória a Deus. Senhor Jesus. 12 a 14. O Senhor não nos escolheu por acaso, irmãos. Se você está na vida da igreja, veja e avalie a diferença da vida da igreja para muitos grupos cristãos, para o cristianismo que está ocorrendo. Nós somos desse povo. Sim. Nós somos do povo de Deus. Amém. Não é? E o povo de Deus estava trabalhando de uma forma. Sim. E o Senhor traz esse livro de Ruth, traz esse livro de Esther para mostrar para nós, que ele também tem uma outra maneira de trabalhar. Tem. Ele tem uma outra maneira de trabalhar. Sim. E ocultamente, como nós vimos aqui, ocultamente. Aqui no livro de Esther, principalmente, não tem nenhuma menção a Deus. A gente não vê. Mas, pelo contexto todo, por ver que é o povo de Deus, Sim. por ver que há pessoas que estão dando um testemunho fortíssimo, como, por exemplo, esse Mordecai, ou Mardoqueu, Sim. tio de Esther. Verdade. E essa jovem Esther, ela também teve perda. Ela foi criada pelo tio. Verdade. Porque já não tinha seu pai, já não tinha sua mãe. Sim. Então houve perda também. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, Pai. Mas se eu não entender o porquê da nossa posição, da escolha que eu fiz inicialmente, escolhendo Deus, escolhendo o povo de Deus, nós poderíamos muito bem estar em outro lugar. Sim. O Elias poderia muito bem estar no navio uma hora dessa. Né, Elias? Ganhando seu dinheiro. Conhecendo outras nações. Como é que é? Não é cruzeiro, não. Deve ser um din-din lá da Europa. É euro. Ganhando em euro, que vale muito mais do que o real. Não é? Muito mais. Um euro está custando R$4, quase 5, R$4,60 e tanto. Perfeitamente. Elias poderia estar lá no seu navio, lá, trabalhando. Eu poderia estar em casa. Sim. Em casa, em tese, não sei onde é que eu estaria, mas eu escolhi estar aqui. Amém. Eu escolhi estar com o povo de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, tem muita escolha. O inimigo coloca muita coisa para o homem fazer suas escolhas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o contexto desse livro também de Esther, nós precisamos entender. Aqui na Bíblia, o canon foi colocado dessa forma. Esdras, Neemias e Esther, não é isso? Perfeitamente. Mas, cronologicamente na história, deveria ser a Esther entre os dois, não é isso? Sim. Entre os dois. Sim. Primeiro Esdras, e Esdras mostrando para nós que Deus ele já estava cuidando do seu povo. Sim.
né? E isso é falado em Esther. Sim. É muito interessante isso, irmãos. Né? Olha só, capítulo 1, versículo 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Isso tudo são nações. As províncias são nações. Aqui eles tinham conquistado tudo praticamente. Verdade. Era o reino mais poderoso, né? Medo-Persa, não é isso? Sim. O reino Medo-Persa, né? E aqui a história aqui diz aqui todo o contexto que o povo de Deus, Sim. eles já estavam cativos de Babilônia. Perfeitamente. E Babilônia se tornou cativa do reino Medo-Persa. Então, o povo de Deus era o mais desprezado de todos. Conquistado da Babilônia, Babilônia conquistada pelos Medo-Persas. Né? Então, o povo de Deus aqui era nada. Sim. Nada. Massacrado, desolado. O templo destruído. O templo de Deus todo destruído. A casa de Deus destruída. As casas que existiam lá destruídas. Os muros derrubados. Não é? Derrubados. Senhor Jesus. Ruína, só ruína. Não é? Só ruína, irmãos. Sim. Só ruína. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Aí o Senhor traz o livro de Esther para nós nesse meio aqui. Sim. Senhor Jesus. Amém. E aqui ele mostra que aqui Deus é tremendo. Né? Amém. Deus é maravilhoso nessa história toda. Né? A gente pode ler aqui no livro de Esdras. Sim. Irmãos, precisamos ler a Bíblia. Vamos voltar um pouquinho aí, ó. É Esther, voltando, Esther, Neemias e Esdras. Esdras. Ó Senhor Jesus. Amém. Aqui no livro de Esdras, no capítulo 6, irmãos, diz assim, olha só. Capítulo 6. Então o rei Dário deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Está vendo? Babilônia, né? Versículo 2, em Aquemetá, na fortaleza, que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim, o rei Ciro. Irmãos, tem um memorial escrito para o povo de Deus. Não é? O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, tal, né? No 5 diz assim, demais disso os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirara do templo que estava em Jerusalém, levando para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém, cada utensílio, né? Recolocados na casa de Deus. Amém. Né? Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, versículo 7, não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciões reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Amém. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciões dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, Amém. a saber que da tesouraria real, dinheiro, tudo, não é? Aí, isso aqui aconteceu lá atrás, né? O rei Ciro, não é? Deus já havia escolhido ele, falado em Jeremias, né? Deus já havia escolhido ele há muito tempo atrás, né? Ó, o povo vai ser cativo. Esse meu povo me dá muito trabalho, né? O povo de Deus, infelizmente, dá muito trabalho para Deus, né? Senhor Jesus. Amém. Então, aqui há uma intervenção
de Deus, né? Mas há também uma intervenção humana no governo humano, né? Para que haja a restauração da casa de Deus, para que haja, né, oportunidade da casa de Deus ser novamente restaurada. Né? Então Deus ele está cuidando de tudo isso. Amém. E nisso eu acabei me arrependendo, né? Hoje ainda, né? Porque, irmãos, Deus está cuidando de todas as coisas. Ele é o Deus que se oculta, mas Ele está vendo todas as coisas. Amém. Ele está presente. Ele está presente. Amém. Né? Senhor Jesus, qual é o versículo de Salmos? Do Deus que se oculta? É Salmos 33, é isso? Salmos 33, né? Sim. Senhor Jesus, aqui, o conselho do Senhor, Salmo 33, versículo 11 em diante, diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Né? E nós vimos aqui nesse livro os títulos que iniciam cada sessão, a sessão de Ruth e a sessão de Esther. Diz assim: a economia eterna de Deus, o primeiro título. E o título 5, que começa a sessão de Esther, o propósito imutável de Deus. Irmãos, Deus, Ele vai terminar tudo. Deus vai fazer tudo o que está no coração dele. Né? E de repente o povo de Deus começa a se envolver com coisas nesse mundo. Senhor Jesus. Aí ele fala assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Aí no 12 ele diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Irmãos, aí de repente a gente diz assim, né? Deus, o nosso Senhor é o Deus da nossa nação, o Brasil. Não, a nossa nação é a igreja. Amém. É o povo de Deus. Deus é brasileiro, pessoal. É nós, irmãos. Né? E aí a gente procura, de alguma forma, interferir, né? no que está ocorrendo hoje, atualmente são as eleições. Sim. Né? Senhor Jesus. Sim. Aí ele diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém. Nós somos escolhidos de Deus. Amém. Nós somos escolhidos de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a nação santa. Nós somos a nação de propriedade exclusiva de Deus, para ser reino de sacerdotes. Ó Senhor Jesus. Né? E aí ele fala: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Sim, verdade. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Sim. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força. Sim. A palavra mostra claramente. Amém. O Deus que se oculta, Ele está trabalhando. Amém. Ele não vai deixar de trabalhar nunca. Sim, Né? meu Deus. Então, lendo essa palavra do livro do Deus que se oculta, na palavra de Ruth, na palavra de Esther, Sim. e aí olhando esses livros complementares que tratam da mesma questão, é no mesmo momento, né? É no mesmo contexto, Neemias e Esdras, né? O próprio Deus interviu com os próprios governantes. Sim. E os próprios governantes, né, foram lá e liberaram: não, vocês estão livres. Vão restaurar o templo de Deus e orem por mim. Ele ainda falou. Coração de fala. Né? Exato. Né? E ele ainda fala assim, o Ciro: e orem por mim. Sim, amém. Orem por mim. Não é o Ciro Gomes. Não é o Ciro Gomes. Então, irmãos,
essa palavra que nós desfrutamos nesse intervalo Sim. é para a gente tomar consciência disso. Amém. Nós, em um momento, escolhemos o Senhor, escolhemos o povo de Deus, escolhemos estar com o povo de Deus, Ele é o nosso Deus, não é? No segundo momento, no livro de Esther, Deus nos escolheu, né? E fala para nós, porquanto és mandado da parte... Não, cadê? Não, Esdras não. Esdras nós já lemos aqui. Sim. Esdras desvenda para nós, né, que Deus está trabalhando e que os próprios governos, né, eles estão sob o controle de Deus. Não interessa quem vai entrar, se é da esquerda, se é da direita, se é do centro, não interessa, né? Essa turma de reis aqui que vem nessa sequência aqui é Ciro, é Dário, é Cambises, é Artaxerxes, é Xerxes, toda essa turma de reis aí, né? Deus sabia quem era cada um deles. Sim. Né? Por que eu vou achar e vou dizer, esse cara é assim, assim, assado? Rapaz, quem sabe é Deus. Deus é que conhece o coração de cada um deles. Não é nós não. E se Deus quiser usar eles, Deus vai usar. Sim. Como usou aqui, né? Senhor Jesus. Amém. Então o livro de Esther, irmãos, traz para nós isso. Você agora é escolhido. Você está na igreja, você é escolhido. Amém. Agora não tem mais essa situação de que você vai poder sair, não, porque agora você está no harém. Sim. Está no harém. Agora você tem um ano, né, de 12 meses de preparação. O Senhor agora está te preparando com mirra, 6 meses na mirra. Sim. Né? A mirra é o quê? Significa a morte, né? A eficácia da morte. Então, 6 meses você morre. Sim. Agora, esse morrer, o Senhor Jesus falou para nós, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Né? Morre. Sim. Morre. Sim. A questão é morrer. Amém. É 6 meses morrendo. Sim. Nos outros 6 meses você vai ficar mais perfumado, vai ficar cheiroso, né? Sim. Vai ter uma vestidura, vai ter uma roupa diferente, né? Bordada, bonita, para poder ir na presença do rei, né? E ter condições de interceder pelo povo.